O que é um servo? Um servo, segundo a língua hebraica, é um trabalhador. Nos tempos antigos, os servos eles trabalhavam para seus senhores por diferentes motivos, uns por sustento, moradia e segurança, outros por dívidas, outros por punição, outros que foram forçados a trabalharem como escravos. E outros serviam voluntariamente aos seus senhores, porque os amavam e queriam servi-los perpetuamente. Nós cristãos temos um propósito principal para nós servirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós continuemos sendo dele. A palavra Senhor no hebraico significa possuidor. Cristo, ele possui a nós como sua propriedade. Ele nos valoriza, cuida de nós, nos preserva e desfruta de nós. E tem autoridade e poder sobre nós para fazer o que quiser conosco, porque Ele é nosso Senhor e nós a sua propriedade. Se nós, servos de Cristo, quisermos sermos bons servos para o nosso Senhor, nos é necessário observarmos o exemplo do Senhor Jesus para imitá-lo, porque, segundo a Bíblia, ele é servo de Deus. E, aliás, ele é o perfeito servo do Pai. Cristo, ele viveu para se servir ao Senhor Deus e o serviu de todo o seu coração e de toda a sua alma. Em Mateus capítulo 12, do versículo 18 ao 21, a Bíblia ela descreve um pouco sobre o Senhor Jesus como um servo de Deus. Está escrito: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aqui no versículo 18 estão as três principais características de Cristo. Primeiro, ele servia a Deus. E como servia? Lhe fazendo boas obras. E ele o amava, e ele amava-o obedecendo a sua voz. Porque, segundo a Bíblia, essa é a prova de que alguém verdadeiramente ama ao Senhor. E terceiro, ele agradava a alma do Pai. E como ele fazia isso? Era fazendo a vontade dele. E essas aqui são as três principais obrigações de um servo para o seu Senhor: servi-lo, obedecê-lo e fazer a vontade dele. E falando mais sobre o procedimento de Cristo, aqui é mostrado que ele tinha consigo nessa vida o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que ele demonstrava os frutos do Espírito, que segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22, é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, em outra tradução é também fidelidade, de mansidão e domínio próprio. Outras características do nosso Senhor Jesus é que ele fazia paz com os homens. Ele buscava a glória de Deus e não a sua própria glória. Ele se compadecia das pessoas e não destruía aqueles que estavam feridos. E ele não fazia morrer a fé e o amor de alguém que estava morrendo. O que ele fazia era ajudar a pessoa a manter a sua fé e o seu amor vivos. E agora falando sobre um tipo diferente de servo, o que existe, que há o mordomo, que na língua grega o significado está ligado a lei e casa. E a interpretação dessa palavra é o que domina a casa. O mordomo, ele é um servo que recebeu de seu senhor a autoridade sobre os seus conservos, para ordenar as suas ações, para que eles façam um bom serviço ao seu senhor segundo a vontade dele, a do senhor e não a do mordomo. O mordomo, ele tem as mesmas obrigações que os outros servos. A diferença que há entre eles é que ele tem mais deveres do que os seus companheiros, seus colegas. Ele deve agir irrepreensivelmente, não praticando mal nem deixando de fazer bem, para dar exemplo aos seus conservos a imitarem.
E ele também precisa de sabedoria para governar com justiça os outros servos, para que eles façam um trabalho bom e também organizado. Em resumo, para nós, servos do Senhor, sermos bons para Ele, nós precisamos servi-lo, obedecê-lo e fazer a sua vontade. E se algum de nós está em posição de liderança, lhe é necessário agir irrepreensivelmente, mais do que os outros. E também lhe é necessário governar aos seus servos com sabedoria e justiça, para que eles se sirvam com excelência ao Senhor. E para que nós, os servos e mordomos, servamos bem a Cristo, nós precisamos servir bem uns aos outros. Porque segundo Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, Romanos 12, versículo 5, e 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 25 ao 27, o que nós fazemos uns aos outros, estamos como que fazendo ao próprio Senhor Jesus. Porque nós somos membros uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo. Meus irmãos, se vocês assistiram esse vídeo até aqui, eu agradeço a vocês por terem feito isto. Se gostaram dessa mensagem, peço que apertem ela no botão de gostei e também compartilhem ela para outros de nossos irmãos na fé, para edificá-los, para que eles aprendam a como se servir bem ao Senhor e permaneçam na presença dEle e continuem também a desfrutarem de um bom relacionamento com Cristo Jesus. Se você que está me assistindo ainda não é meu inscrito, eu peço a você que se inscreva no meu canal e também assista os meus outros vídeos no YouTube, para que você conheça mais a palavra do Senhor e para que você seja edificado também. Que Deus abençoe a vocês que estão me assistindo e até a próxima, se Ele quiser.